Glória a Deus. Hoje iremos meditar na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 34. A própria leitura da palavra de Deus ela é bem clara. Não podemos deixar de atentar para que a palavra de Deus seja o único meio e regra de fé para nos conduzir na direção ao próprio Deus, honrando Jesus Cristo, sentindo a direção do Espírito Santo. Está escrito, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 34. Fala sobre o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e a ansiosa solicitude pela nossa vida. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que significa riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura, à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando nós atentamos para a palavra de Deus e conseguimos assimilar
a nossa vida dentro dos preceitos, dos conceitos da verdade revelada nas Escrituras Sagradas, de fato, nós temos a opção, para decidir. Nós temos um caminho a seguir, um alvo para alcançar. E tudo serve como ensinamentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vivemos em uma época difícil, onde as pessoas têm se deixado levar pelos impulsos naturais, carnais, que são pecaminosos, que muitos deles nos afastam de Deus. Algumas atitudes tomadas por nós, seres humanos, são abominações para Deus, como é o fato da idolatria. Hoje vivemos num mundo corrompido por um sistema que não perdoa e requer benefícios com o intuito de manter o engano como uma atração para conduzir o povo ao lugar de tormento. Hoje nós podemos ver que os homens do tempo presente não sabem distinguir o certo do errado. E a palavra de Deus nos adverte que ninguém pode servir a dois senhores. E nos orienta também por qual razão que não podemos servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, a mamon. Pelo que não devemos estar ansiosos com nossas vidas, porque essa ansiedade produz, de fato, o que a palavra de Deus abomina e revela que Deus não se agrada. Um exemplo hoje comum que nós podemos ver em algumas denominações que se dizem cristão é o fato da idolatria. Dizem que serve a Deus, porém não andam nos princípios apresentados por Deus na vida de Jesus Cristo e não dão lugar para o Espírito Santo operar. Fazem as coisas na sua natureza pecaminosa, procurando ajuntar tesouros nesta terra, na qual o texto nos adverte que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas devemos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Devemos atentar para o que a palavra de Deus revela e que nós precisamos nos esforçar, ser vigilante naquilo que estamos praticando. Como eu estava citando, existem hoje denominações, congregações que ainda vivem sobre os efeitos do sistema. Por exemplo, época de São João, São Pedro, onde os povos pagãos criaram ídolos e assim fazem festas solenes para esses ídolos, como é o caso de São Pedro, São João, Santo Antônio. Muitas congregações ainda não atentaram para quem é de fato que estão servindo, pois andam de comum acordo com aquilo que Deus abomina, que é a idolatria. E usam essas festas como
uma forma de arrecadação para a sobrevivência daquela denominação. Aí faz a festa do cowboy, festa com bandeirolas, igual a festa pagã do povo que são idólatras, as entidades tidas como santas, que na verdade não passa de enganos para o inimigo operar no meio do povo de uma forma a atraí-los, afastando dos princípios de Deus. E as denominações têm se adaptado a esse sistema corrupto de engano, de idolatria, e fazem as suas festas, enfeitam as igrejas com bandeirolas, balões, dando o nome como se fosse o arraial do Senhor, e se esquece que Deus não habita em arraial. Ele é o dono do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Ele é o pastor das ovelhas que nos guia pelo caminho da verdade, da justiça, por amor do seu nome. E quando nós olhamos para essas atitudes, esse tipo de ação no meio do povo que se diz ser cristão, que segue os princípios de Jesus Cristo, nós podemos se deparar com a irregularidade de uma falsa doutrinação que vem justamente do homem corrompido pelos seus intuitos naturais, carnais, em busca de arrecadar para si bens e sustentação, de forma que eles fazem campanha, procedem de forma ao povo pagão, usando a congregação para fazer ali espetáculos de arrecadação, para, através da preocupação do seu sustento, sobreviver ao mundo corrompido, sendo corrompido pelo engano diabólico. E Jesus fala também acerca disso, que nós devemos saber olhar. Quando nós olhamos, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E a luz está revelada na palavra de Deus. Jesus veio ao mundo como luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a própria luz de Deus, apresentada em Jesus Cristo. E essa preocupação do sustento, de manter uma causa em prol do benefício próprio, com certas festas solenes, de fato, tem deixado os princípios de Deus. E Jesus diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Uma boa pergunta para uma excelente reflexão. E ele diz mais, dando sustentação à sua palavra: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, ou seja, uma medida à sua estatura? Qual de vós, com todos os seus cuidados, com todos os seus caprichos, poderá acrescentar uma medida à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais sólidos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não os andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Todas essas coisas, os gentios, aquele povo que não são judeu, o gentil, povo como nós, brasileiros, americanos, povo gentil, todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscar a justiça de Deus, o reino de Deus, é ter envolvimento com o próprio Deus através do que Jesus Cristo prometeu, cumpriu, que é a presença do seu Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil, aquele que foi escolhido por Jesus Cristo, que viu a glória de Jesus Cristo descer como uma luz sobre a terra e o convocar para evangelizar, para trazer o anúncio de salvação para o povo gentil, para a nossa gente, para que nós não sejamos mais simples gentil, mas que possamos, através de crer em Jesus Cristo, nos tornar o verdadeiro Israel de Deus. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho, não tem outro caminho. Jesus, ele é a vida, ele deu o exemplo para que nós possamos seguir. Então, por que andar ansioso e cuidadoso? A Bíblia adverte, onde estiver o nosso tesouro, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Precisamos atentar para a palavra de Deus como ela é e deixar que os princípios de Deus dominem nosso ser de uma maneira que, quando nós se reúna para cultuar o nome de Jesus Cristo. Sentir o poder de Deus através do Espírito Santo para que haja curas, libertações e maravilhas no poder gerado pelo próprio Deus, direcionado pelo Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus Cristo, que veio aqui a este mundo nos dar o exemplo como um homem que devemos seguir. O apóstolo Paulo disse: sede, pois, imitadores de Cristo. E Paulo passou por muitas situações difíceis depois de ter um encontro real com Jesus Cristo. Em nenhum momento ele buscou adquirir tesouros para si. Não buscou ouro nem prata. Porém, o povo que era guiado pelo mesmo Espírito de Deus o ajudava e o conduzia na ministração do Evangelho de Cristo Jesus. Onde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Nós temos que desprender dessas coisas seculares que o mundo oferece, que nós achamos que devemos ser dependentes dessas situações e circunstâncias, que na vida do povo gentil, como diz o texto, essas coisas procuram. Mas Deus sabe que nós necessitamos de tudo que nós necessitamos, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, e as demais coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E aqui o texto finaliza no versículo 34, advertindo que basta cada dia o seu mal. Amanhecemos após uma noite de descanso, quando realmente conseguimos dormir. Então, amanhecemos e a palavra de Deus diz que
basta cada dia o seu mal. E nós não sabemos o mal que há de vir em nosso caminho, na nossa estrada de vida durante aquele dia. Porém, temos a garantia de Deus de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, se você tem dúvida acerca do que você tem feito como procedimento para arrecadar benefícios para si mesmo, se utilizando da palavra de Deus, achando que é uma forma correta para sobreviver, saiba que o seu tesouro é um tesouro onde a traça e a ferrugem consomem. Portanto, busca o tesouro de Deus. Buscar o tesouro de Deus, onde a traça e o ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque está sob o cuidado de Deus, nosso Pai Celestial. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer a luz desta palavra em teu coração. Que você deixe os conceitos e preceitos que são vividos neste mundo secular de idolatria, de fazer festas solenes, se reunindo, como diz a palavra, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem distante de mim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E hoje, através de Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, de fato, se torna o verdadeiro Israel de Deus, alcançado pela vontade de Jesus Cristo de nos enviar o apóstolo Paulo como apóstolo do gentil para que esse evangelho fosse alcançado e chegasse em nossas vidas para nos dar a direção a seguir. Parem de idolatria. Não faça da casa do Senhor um covil de ladrões e salteadores, vendendo, idealizando festas mundanas, de acordo com o mundo de um povo pagão, mas sim seja, como diz a palavra de Deus lá em Pedro, a geração eleita, de um sacerdócio real, uma nação santa, separada, para fazer a diferença. Porque hoje a gente chega em certas denominações, a gente não sabe se tem diferença dos lugares onde o povo pagão se reúne, porque tudo está andando em conformidade com o mundo corrompido. A luz de Jesus Cristo resplandece sobre nossas vidas e nós temos que viver os milagres de Deus, que haja libertação, que haja cura, que haja manifestação do Espírito Santo de Deus e o povo possa sentir a presença de Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Este é o princípio da verdade. Crer no Senhor Jesus Cristo e viver os princípios de Deus na direção do Espírito de Deus para a glória do nome de Jesus. Então, aquele que é sujo, se suje mais. Aquele que é limpo pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus que revela o Filho de Deus para a glória de Jesus Cristo, aquele que é limpo, se limpe mais. Essa limpeza requer de nós a providência de nos abster de fazer aquilo que desagrada a Deus. Não andeis em conformidade com o mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne. E a palavra de Deus também revela o que é obras da carne e fruto do Espírito. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, você vai encontrar esta revelação. Então, que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer a luz da sua palavra em nossos corações. Que você deixe de ser idólatra. Que nós possamos deixar de nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus e basta cada dia o seu mal. Porém, nós temos uma convicção que se buscarmos o reino de Deus
e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Seja qual for a sua necessidade, Deus irá suprir através da sua palavra que revela, através do que Jesus Cristo viveu, testificou e na direção do Espírito Santo podemos confirmar, confiando que Deus está conosco quando nós estamos com Ele. Ninguém pode estar sentindo a presença de Deus se de fato não se der a Deus, porque onde está o vosso tesouro, está o teu coração. Então que nosso coração esteja na palavra de Deus, nos princípios de Deus, que esteja em Deus, que esteja em Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo, para podermos desfrutar das demais coisas que serão acrescentadas. Não ajuntei tesouros na terra. O reino de Deus não é deste mundo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Nós somos o ministério Princípio é Teme, glorificando o nome de Jesus Cristo, que vem do princípio da sabedoria, que é temer a Deus. Teme. Trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus, cumprindo o chamado. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê em Jesus Cristo está salvo, porém quem não crê está condenado. Devemos atentar para o que está escrito, que é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra do nosso Deus, inspirada pelo Espírito Santo, esta permanecerá para sempre. Amém. Espero que você compartilhe esta mensagem para que outras vidas possam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo, que traz a revelação do que está escrito. Assim como inspirou, ele revela. Que nós possamos ter um tempo para meditar na palavra de Deus e desfrutar do conhecimento que traz a liberdade para uma perfeita adoração. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Importa que aqueles que lhe adorem, adorem em espírito e em verdade. Cheio do Espírito Santo, dentro da sua palavra, que é a verdade. Jesus dizia, está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus dizia assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Prevaleça na palavra de Deus, sendo discípulo de Jesus Cristo, e assim conhecereis a verdade que nos liberta. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem. Deus continua nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.